Vamos para cima, pessoal. Vamos continuar estudando a aplicação da lei penal. Agora que você já sabe em qual momento o crime foi praticado, agora que você já sabe quando que o crime foi praticado, vamos falar sobre o lugar do crime. Quando eu falo em lugar do crime, é importante saber porque se o crime foi praticado no território brasileiro, eu aplico a lei penal brasileira. Agora, se o crime foi praticado fora do território brasileiro, eu não aplico a lei penal brasileira como regra, né, que existem exceções. Quando eu falo em lugar do crime, o Código Penal estabelece que o crime é praticado no local em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como no do seu resultado. Parece estranho, né? Como que o crime pode ter sido praticado aqui e ali? Na verdade, a ideia do legislador ao estabelecer essa regra é saber quando que a gente aplica a lei penal brasileira. E essa regra, ela foi aplicada para os crimes à distância. O que é crime à distância? É aquele em que a execução tem início em um país e termina em outro. Ela termina no local, ela começa no local e a consumação ocorre em outro. Você pega ali Foz do Iguaçu, no Paraná, faz divisa, fronteira. O Acre faz fronteira também. Vários estados, Rio Grande do Sul. Então, imagine que uma pessoa no Acre, num dos municípios do Acre que faz fronteira com a Bolívia, a pessoa puxa a arma e atira. Ela atira, a ação foi no Brasil. Só que a vítima ela consegue fugir e ela vinha a falecer na Bolívia. Então a execução, a atividade foi no Brasil, o resultado na Bolívia. Aplica a lei brasileira? Aplica no local da ação ou omissão. E se fosse o inverso também, se a conduta tivesse ocorrido na Bolívia e a pessoa tivesse falecido no Brasil, eu aplico a lei penal brasileira, porque tocou no Brasil, eu aplico a lei penal brasileira. Tanto um quanto o outro lugar é considerado território brasileiro, é considerado lugar do crime, perdão. Tanto um quanto o outro é considerado lugar do crime, tá? A Bolívia não é território brasileiro, não. E a ideia disso aqui é por conta dos crimes à distância. Então observe que a respeito do lugar do crime, é considerado lugar do crime tanto o local da atividade quanto do resultado. Assim, a respeito do lugar do crime, o Brasil adotou a teoria da ubiquidade. O que é ubiquidade? O lugar é o local da atividade e o do resultado, que é a teoria da ubiquidade ou mista. Cuidado, porque em provas um pouquinho mais aprofundadas, eles podem te cobrar Kleber Masson. Inclusive você que faz provas do Sebrasp e Fundação Carlos Chagas, eu encontrei várias questões que foram extraídas do livro do Kleber Masson. Só que não é só dele não, tá? Eles extraem de outros autores também, aqui no quadro eu já estou colocando o que te interessa. E o Kleber Masson ele afirma, ele fala, de fato, essa regra da teoria da ubiquidade é para os crimes à distância. Não aplicando, ou seja, a teoria da ubiquidade ela não é aplicada para os crimes conexos, plurilocais, falimentares, atos infracionais e infrações de menor potencial ofensivo. Dessa forma, se você for fazer uma prova de um concurso para cargo privativo, algo mais aprofundado, cuidado com esses pontos aqui. Fechando, para ficar muito claro e você não errar em provas, que se cai bastante, grava o macete da luta. A respeito do lugar do crime, teoria da ubiquidade. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Ou seja, o crime é praticado no local da atividade e do resultado. E você entendeu por quê? Por conta desses crimes à distância. Agora, a respeito do tempo do crime, teoria da atividade. Em provas eles trocam. Então é só você colocar lugar do crime, ubiquidade, tempo do crime, atividade. Agora que a gente já sabe o local do crime, vamos falar sobre o princípio da territorialidade. Quando eu falo territorialidade, eu tenho que lembrar que essa é a regra. Se tiver uma infração penal ocorrida em território brasileiro, eu aplico a lei penal brasileira. Essa é a regra. Então, pelo princípio da territorialidade, a gente aplica a lei brasileira ao fato aqui praticado, ao fato praticado no território brasileiro. Todavia, esse princípio da territorialidade, ele tem algumas exceções. Porque tem algumas autoridades que têm imunidade. E essas autoridades que têm imunidade, mesmo que a conduta tenha sido praticada no Brasil, eu não aplico a lei penal brasileira. E é por isso que você pode encontrar em provas territorialidade mitigada ou territorialidade temperada. Tá certo. Dessa forma, pelo princípio da territorialidade, ou territorialidade mitigada, ou territorialidade temperada, as três formas estão certas para a prova. Se o fato ocorreu no Brasil, eu aplico a lei penal brasileira, independentemente da nacionalidade do infrator, mas tem exceções, tá? Independentemente se é brasileiro ou estrangeiro, ocorreu no Brasil, aplica a lei penal brasileira. Ok? Agora eu tenho que saber o que é território brasileiro.
O que é considerado o território brasileiro? Onde que é Brasil e onde que não é Brasil? Quando eu falo em território, o território é o local em que o Estado exerce a sua soberania. Quando você pega o mapa do Brasil, nós não temos os limites ali? Pois é. Ali é o local em que o Brasil exerce a sua soberania. Só que existem algumas faixas, alguns locais que são incluídos nesse conceito de território, como é o caso do mar territorial. O que é mar territorial? Nós não temos o litoral brasileiro. Do litoral brasileiro, nós contamos, entrando para o mar, 12 milhas náuticas, que é equivalente a 22 quilômetros. Essa faixa de 22 quilômetros contados do litoral brasileiro é chamada de mar territorial. Dessa forma, ali é território brasileiro. Ou seja, é um pedaço do mar que é considerado território brasileiro. E se eu tiver crime ocorrido lá, embarcação que está lá, é crime ocorrido no Brasil. Também é incluído no conceito de território o espaço aéreo correspondente, ou seja, aquela porção da atmosfera que está sobre o nosso território e também sobre o mar territorial também. E também o nosso subsolo. Então o pessoal que está escavando, está com uma mina, aí uma pessoa pratica o crime contra a outra lá no subsolo, se for subsolo brasileiro, é território brasileiro. Então o que é território? Território é o local em que o Estado exerce a sua soberania. No conceito de território estão incluídos o mar territorial, o espaço aéreo correspondente e o subsolo. Cuidado, cuidado e cuidado, porque onde que pega em provas, onde que é perigoso não é aqui embaixo. Porque o Código Penal estabelece que as embarcações e aeronaves, a letra E e a letra A é para facilitar, é embarcações e aeronaves. As embarcações e aeronaves, elas podem ser extensão do território brasileiro. Quando que uma embarcação, quando que uma aeronave pode ser extensão do território brasileiro? Muito cuidado aqui, muito cuidado. Primeiro, se eu tiver uma embarcação ou aeronave pública, ela é considerada extensão do território brasileiro em qualquer lugar do mundo em que ela esteja. Alto mar, mar territorial, porto, qualquer lugar do mundo. Da mesma forma, uma embarcação ou aeronave a serviço do governo brasileiro são consideradas extensão do território brasileiro em qualquer lugar do mundo. Dessa forma, uma infração penal praticada a bordo de embarcação ou aeronave pública, praticada a bordo de embarcação ou aeronave a serviço do governo brasileiro, crimes ocorridos nesses locais, eu vou aplicar a lei penal brasileira independentemente do local que essa embarcação ou essa aeronave estejam. Fechou? Isso se ela for pública ou a serviço do governo brasileiro. Agora entram as privadas. Quando eu falo em embarcação ou aeronave privada, ela pode ser privada brasileira ou privada estrangeira. Primeiro vamos falar das brasileiras. Lembrando, se tiver no território brasileiro, independentemente da nacionalidade, aplica a lei brasileira. Vamos ver os casos especiais. Se eu tiver uma infração penal aplicada a bordo de embarcação ou aeronave brasileira, privada ou mercante, e essa embarcação estiver em alto mar, ou a aeronave no espaço aéreo correspondente, é território brasileiro, aplica a lei penal brasileira. Professor, eu não entendi. Não é o mar territorial? Mar territorial já está incluído. Eu estou vendo os casos além. Além disso daqui, o que mais é considerado extensão? Porque é óbvio, se uma embarcação privada brasileira no mar territorial brasileiro ocorrer crime, é Brasil. Mas e se for além disso? O que vai além disso? Dessa forma, se eu tiver uma embarcação privada ou mercante que esteja em alto mar e lá ocorra um crime, aplico a lei penal brasileira. Professor, e se tiver no mar territorial? Sim. Se tiver aqui está garantido, eu estou indo além. Agora toma cuidado porque mar territorial é diferente de alto mar. O mar territorial eu vejo o litoral e conto 22 quilômetros, 12 milhas náuticas. Mas você tem a América do Sul, você tem a América Central, você tem a África, você tem a Europa. E o litoral de todos esses países eu vou contar essas 12 milhas náuticas. Então, ó, o Brasil, 12 milhas náuticas aqui. Os outros países, 12 milhas náuticas, o limite deu aqui. Esse pedaço aqui, em que não entra mar territorial brasileiro, nem mar territorial de outro país, tipo como se fosse uma espécie de mar de ninguém, é chamado de alto mar. Se
uma embarcação privada brasileira ou uma embarcação brasileira mercante estiver no mar territorial, é território brasileiro, aqui está tranquilo. E se ela estiver no alto mar? E o que é alto mar? É aquela faixa do mar que não entra no mar territorial dos outros países. É considerada lei brasileira. É considerado território brasileiro e eu aplico a lei penal brasileira. E também, quando eu tenho uma aeronave, a aeronave que está sobrevoando esse espaço aéreo brasileiro, também é considerado, se ela está sobrevoando o espaço aéreo brasileiro, é território brasileiro. Agora observa, porque a respeito das públicas e serviços, ou a serviço do governo brasileiro é tranquilo. Agora observa a diferença daqui para baixo. Quando tiver uma embarcação ou aeronave estrangeira privada, agora é estrangeira. É o caso daquele navio estrangeiro que vai fazer turismo, é o caso do avião da Delta, é o caso do avião da American Airlines, é o caso destes aviões, dessas embarcações. Quando tiver uma embarcação ou aeronave estrangeira privada, porque se for pública, aí eu vou aplicar algumas convenções, eu aplico algumas normas que não me interessam aqui. Se eu falo de embarcação ou aeronave estrangeira privada, eu considero território brasileiro por extensão. Das aeronaves, quando elas estão em pouso no território brasileiro. Então, um avião da American Airlines, quando ele está em pouso no território brasileiro, se ocorrer crime nele, quando ele estiver em pouso, aplico a lei penal brasileira, é considerado território brasileiro. E também quando ele está voando no espaço aéreo brasileiro. Então, chega o momento que no voo, o piloto vai falar, estamos saindo do espaço aéreo brasileiro e entrando no espaço... Enquanto ele estiver no espaço aéreo brasileiro, se o crime for praticado lá, eu posso aplicar a lei penal brasileira. Quer dizer, eu aplico a lei penal brasileira. E para as embarcações? As embarcações que estiverem em porto brasileiro, a embarcação estrangeira, privada, que está em porto brasileiro ou do mar territorial brasileiro, eu aplico a lei penal brasileira. Mar territorial brasileiro é incluído no conceito de território. Onde que eu quero que você tome cuidado? Alto mar. Alto mar é aquele local do mar que está fora do mar territorial. Não é mar territorial brasileiro, não é mar territorial de país do continente africano. Ali é alto mar. Se eu tiver uma embarcação brasileira, privada ou mercante, que está em alto mar e lá ocorrer crime, eu aplico a lei penal brasileira. O alto mar é para cá. Agora, se ela for privada, aí não. Cuidado com isso aqui. Inclusive, isso aqui é tão, assim, tão recheado de detalhes, que eu só vou dar o aprofundamento necessário, senão a gente passava aqui horas falando disso daqui, não é meu objetivo. Meu objetivo é ser sintético, objetivo, cirúrgico naquilo que é importante para a tua prova, até porque teu tempo vale ouro. Eu quero te chamar a atenção porque o que você faz? Pega essa parte aqui, copia a mão e aí você vai dar aula para você mesmo. Professor, como que eu vou dar aula para... Você vai fazer o seguinte, princípio da territorialidade. Eu aplico a lei brasileira ao fato que aqui for praticado. Então, se tiver uma conduta criminosa praticada no Brasil, eu aplico a lei brasileira. Não importando a nacionalidade do infrator, tanto faz a nacionalidade. Mas sempre, sem nenhuma exceção, que o fato for praticado no Brasil, eu aplico a lei penal brasileira? Não, aí não. Existem exceções. Existem situações que mesmo o fato sendo praticado no Brasil, eu não aplico a lei penal brasileira. Por isso que é chamado de princípio da territorialidade mitigada ou temporária. E o que é território brasileiro? É o local em que o Estado exerce a sua soberania. E no território brasileiro estão incluídos o mar territorial, o espaço aéreo correspondente e o subsolo. Só que existe o território brasileiro por extensão. As embarcações e aeronaves públicas ou a serviço do governo brasileiro são consideradas território brasileiro por extensão em qualquer lugar do mundo que estejam. Eu acredito que até aqui você está tranquilo. Quando passa que o negócio enrola, Quando passa, e aqui que está a ferida. Isso aqui é para todo mundo. Parece que eu estou adivinhando que as coisas que acontecem na tua cabeça, Então, o que eu quero que você entenda? Quando eu tenho uma embarcação ou aeronave, quando eu tenho embarcação no mar territorial, é território brasileiro. Quando eu tenho uma aeronave no espaço aéreo brasileiro, é Brasil.
O problema é o que vai além, então cuidado. Uma embarcação aeronave brasileira, privada ou mercante, porque se for pública, é qualquer lugar do mundo. Uma embarcação aeronave brasileira, privada ou mercante, quando esta aeronave está no espaço aéreo brasileiro, é crime no Brasil, é território brasileiro. E a embarcação, quando ela está em alto mar. Porque se ela estiver no mar territorial, já era. Eu quero que tu tome cuidado com este alto mar. Porque se a embarcação brasileira, privada ou mercante, está em alto mar e ocorrer um crime lá, é território brasileiro. Agora, a privada que estiver em alto mar, aí não. A privada estrangeira que estiver em alto mar, não, porque estrangeira, privada, é quando está em mar territorial brasileiro ou em porto brasileiro. E a aeronave em pouso no Brasil ou espaço aéreo correspondente. Então é esse alto mar que tu tem que tomar cuidado aqui e esse mar territorial. Acontece que esta regra da embarcação estrangeira privada no mar territorial brasileiro tem uma exceção, que é o princípio da passagem inocente. Então, se você vai fazer um concurso para cargo privativo de bacharel em Direito, que exige um pouquinho mais de profundidade, eles podem te exigir esse princípio. Então, observa. Uma embarcação estrangeira privada que estiver no mar territorial brasileiro é território brasileiro por extensão. Dessa forma, se tiver infração penal praticada a bordo dela, eu aplico a lei penal brasileira. Salvo na hipótese de passagem inocente. Como é que é, professor? Regra, embarcação privada estrangeira no mar territorial brasileiro está no Brasil. Regra, preste atenção. Regra, uma embarcação estrangeira, privada, que está no mar territorial brasileiro, está no Brasil e aplica a lei penal brasileira. Salvo, ou seja, eu não vou aplicar a lei penal brasileira quando essa embarcação está no mar territorial brasileiro, se ela tiver de passagem inocente. É aquela situação da embarcação estrangeira, que ela está passando pelo mar territorial brasileiro, mas ela só está passando. E ela está passando sem ameaçar nada do Brasil. Ela não está ameaçando a paz, ela não está ameaçando nossa soberania, ela só está passando. É a passagem inocente. Aí imagine que é uma embarcação australiana em que um boliviano mata um argentino. Cara, não ofende de nada do Brasil. Nesse caso, em que ela está só de passagem inocente pelo mar territorial brasileiro, eu vou ter exceção à regra, não vou aplicar a lei penal brasileira. Mas cuidado, se eles perguntarem, segundo o Código Penal brasileiro, aí eles querem um Código Penal. E qual é a regra do Código Penal? Embarcação estrangeira privada no mar territorial brasileiro é extensão do território brasileiro. Só que se eles colocarem isso na prova, segundo o princípio da passagem inocente, opa, aí ele não quer o Código Penal, aí ele quer saber se você tem conhecimento desse princípio. E o princípio da passagem inocente, ele é uma exceção a esta regra. Fechou? Beleza. Terminamos aqui? Agora vamos falar da extraterritorialidade. Quando eu falo em territorialidade, é a aplicação da lei brasileira a fatos ocorridos no Brasil, a fatos praticados no Brasil. O fato foi praticado no Brasil, eu aplico a lei penal brasileira. A extraterritorialidade, ela vai ocorrer quando eu tenho um fato ocorrido fora do Brasil, fora do Brasil, e mesmo assim eu aplico a lei penal brasileira. É aquela hipótese de um crime ocorrido na Europa, na Ásia, na América do Norte, um crime praticado fora do território brasileiro, e eu aplico a lei penal brasileira. Isso é extraterritorialidade. Só que a extraterritorialidade, ela é exceção. A regra é que a lei penal brasileira seja aplicada a fatos ocorridos no Brasil. E quando que eu vou ter esta extraterritorialidade? Para saber as hipóteses, nós vamos estudar 5 princípios. E depois nós vamos falar sobre extraterritorialidade, condicionada e incondicionada. Até porque, se eu falar de extraterritorialidade, condicionada e incondicionada nesse mesmo bloco, vai ter um surto, né? Só de falar de embarcação e aeronave aqui já dá um né? Então vamos falar aqui dos princípios, aí a gente fecha no próximo bloco. Então vamos lá, primeiro, princípio da personalidade ou nacionalidade. Pelo princípio da personalidade ou nacionalidade, observa que eu vou levar em conta a nacionalidade da pessoa. Esse princípio ele pode ser da personalidade ativa ou passiva. Pelo
Pelo princípio da personalidade ativa, quando eu tenho uma infração penal praticada por brasileiro, por agente brasileiro no exterior, eu posso aplicar a lei penal brasileira. Em que situações? Primeiro caso, no crime de genocídio. Se um brasileiro praticar crime de genocídio no exterior, ainda que ele seja condenado ou absolvido no exterior, eu aplico a lei penal brasileira. Professor, então ele pode ser condenado no estrangeiro e também julgado no Brasil? Sim. E esta hipótese é a hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Eu não dependo nem da condição do parágrafo 2º, nem do parágrafo 3º. Então, personalidade ativa. Ativa, quando é o brasileiro que pratica. Se o brasileiro praticar crime de genocídio no exterior, aplica a lei penal brasileira, mesmo que ele tenha sido julgado lá. E se for outro crime, se for crime comum? Quando eu coloco o crime comum, são outros crimes. Se não for genocídio, e o crime tiver sido praticado por brasileiro, eu posso também aplicar a lei penal brasileira. Só que aí eu vou depender das condições do parágrafo 2º, né? O parágrafo 2º traz lá algumas condições. Dessa forma, quando eu falo personalidade ou nacionalidade ativa, é a infração penal praticada por brasileiro no exterior. Quando que a infração penal praticada por brasileiro no exterior vai ensejar a aplicação da lei penal brasileira? Quando o brasileiro praticar genocídio, não depende de condições, ou outros crimes, ou crimes comuns, que aí depende de condições. Só que nós também temos a personalidade ou nacionalidade passiva. Nesse caso aqui, o brasileiro não pratica, ele sofre. Quando eu tenho um crime praticado contra brasileiro no exterior, eu posso aplicar a lei penal brasileira. Só que aqui, a gente até chama isso aqui de extraterritorialidade hipercondicionada, porque além de exigir os requisitos do parágrafo 2º, eu também exijo os requisitos do parágrafo 3º. Mas sobre quais são as condições eu não quero que você bata a cabeça agora. O que eu quero que você entenda é princípio da personalidade ou nacionalidade, pode ser ativa ou passiva. Eu vou proteger os brasileiros, esse que é o objetivo. Proteger, entre aspas, né? Se eu tiver uma infração penal praticada por brasileiro no estrangeiro, eu posso aplicar a lei penal brasileira para ele. Ele pode sofrer um processo no Brasil, mesmo que ele seja condenado lá, mesmo que ele seja absolvido lá. Mas quando que isso vai ocorrer? Quando esse brasileiro pratica genocídio ou crime comum? Qual a diferença? Genocídio não depende de condições. Não precisa das condições do parágrafo 2º. Agora, nos outros crimes, não basta ele estar praticado o crime lá fora. Eu preciso das condições do parágrafo 2º. E também eu posso aplicar a lei penal brasileira se eu tiver um crime praticado contra brasileiro no exterior. Não sei se vocês lembram que há alguns anos atrás teve um brasileiro que ele sofreu um atentado contra a sua vida perto de um metrô na França. Ele sofreu o crime lá. O Brasil poderia abrir um processo para poder julgar se tivessem os requisitos dos parágrafos 2º e 3º, sim, em aplicação do princípio da personalidade ou nacionalidade. Nesse momento, o que você tem que fazer é diferenciar este princípio dos demais. Sobre as condições, calma, que a gente vai falar no próximo bloco. Observa que no princípio da personalidade ou nacionalidade, eu aplico a lei penal brasileira quando o crime foi praticado por brasileiro, nesse caso, ou contra brasileiro. Quando eu falo em princípio de domicílio, eu não levo em conta a nacionalidade, eu levo em conta o domicílio. Pelo princípio do domicílio, eu aplico a lei penal brasileira ao fato ocorrido no estrangeiro, se esse fato foi um crime de genocídio e praticado por pessoa domiciliada no Brasil, independentemente da nacionalidade do infrator. Eu posso ter um estrangeiro domiciliado no Brasil, que ele vai lá no exterior, pratica o crime de genocídio, aplica a lei penal brasileira. Aplica a lei penal brasileira. Ah, mas ele praticou o fato lá, não interessa. No crime de genocídio praticado no exterior por pessoa domiciliada no Brasil, eu aplico a lei penal brasileira independentemente das condições do parágrafo 2º e do parágrafo 3º. Eu aplico mesmo que ele tenha sido condenado, mesmo que ele tenha sido absolvido. Então, se a pessoa está domiciliada no Brasil, foi no exterior, praticou genocídio, voltou para o Brasil, cadeia. Cadeia para responder processo aqui. Para responder. Até porque esse crime de genocídio é um crime que afeta a humanidade como um todo. Mas
O que eu quero que você observe? As diferenças. No princípio do domicílio, eu levo em conta o crime de genocídio praticado por pessoa domiciliada no Brasil. No princípio da personalidade ou nacionalidade, eu levo em conta a nacionalidade brasileira. Uma pessoa de nacionalidade brasileira praticou o crime de genocídio ou crime comum no exterior, ou uma pessoa de nacionalidade brasileira sofreu crime no exterior. Então a diferença entre os dois princípios ela é muito clara. Aí vem um próximo princípio. Princípio da defesa ou proteção. Pelo princípio da defesa ou proteção, eu vou ter ataques, abalos a bens jurídicos importantíssimos do nosso país. E eu vou aplicar a lei penal brasileira quando esses crimes ocorrerem, independentemente do local, independentemente da nacionalidade de quem praticou. Mesmo que a pessoa tenha sido condenada ou absolvida, eu vou aplicar. E em que casos são esses? Primeiro, crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República. Se o presidente da República sofrer um crime contra a sua vida ou contra a sua liberdade em qualquer lugar do mundo, independentemente da pessoa ter sido condenada ou da pessoa ter sido absolvida no exterior, vai ter julgamento no Brasil, vai ter aplicação da lei penal brasileira. Eu também tenho a aplicação da lei penal brasileira na hipótese de crimes praticados contra o patrimônio ou a fé pública da administração pública direta ou indireta no estrangeiro, independentemente de onde for. Mas professor, como assim? Eu estou te falando que se tiver um crime contra o patrimônio ou fé pública da administração pública, direta ou indireta, e esse crime tenha sido praticado na China, no Chile, no Canadá, na Groenlândia, não interessa. Não interessa. Só que quando você pegar o teu Código Penal, ele não fala administração pública direta ou indireta. Eu coloquei isso para facilitar. Na administração pública direta, nós temos 4 entes ou entidades: União, Estados, DF e municípios. E na indireta tem a fase, né? Fundações instituídas pelo poder público, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. E os territórios, eles têm natureza jurídica de autarquia. Então eu coloquei assim para facilitar para você. Dessa forma, crimes praticados contra o patrimônio e a fé pública, de qualquer um deles, em qualquer lugar do mundo, eu aplico a lei penal brasileira por conta do princípio da defesa ou proteção. E eu não dependo das condições do parágrafo 2º nem do parágrafo 3º. Além disso, eu também aplico o princípio da defesa ou proteção, e aqui, se é incondicionado, eu não preciso nem que a pessoa entre no Brasil, nem preciso, vai ser julgado. Também, quando o crime é praticado contra a administração pública por quem está a seu serviço. Olha só, eu não tenho que saber quais são todos os crimes contra a administração pública. Você tem que saber o seguinte: se for praticado um crime contra a administração pública por quem está a seu serviço, esse crime foi praticado no exterior, eu aplico a lei penal brasileira por conta de qual princípio? Defesa ou proteção. Crime de genocídio praticado no exterior por pessoa domiciliada no Brasil, qual que é o princípio? Domicílio. Crime de genocídio praticado no exterior por brasileiro, personalidade ou nacionalidade. Então é ter atenção. Próximo princípio é o princípio da justiça universal. Pelo princípio da justiça universal, independentemente do lugar e da nacionalidade do agente que praticou a infração, eu vou aplicar a lei penal brasileira nos casos em que o Brasil se obrigou a reprimir aquela infração por tratado ou convenção. Então, em alguns casos, o Brasil, ele falou, olha, aconteceu esse fato, eu vou punir. E o Brasil, ele firmou esse pacto num tratado ou numa convenção. Então, se ocorrer aquele fato, independentemente do local que foi, porque às vezes a pessoa, ela pratica um crime lá e foge para o Brasil. Só que se o Brasil se obrigou a punir aquela conduta por tratado ou convenção, mesmo ela tendo ocorrido no exterior, o Brasil vai chegar, tu pensa que tu vai fugir, vem cá que você vai ser punido, por conta do princípio da justiça universal. Nesse caso aqui depende das condições do parágrafo 2º, mas eu repito, as condições a gente vê no próximo bloco. O que eu quero que você veja é a diferença entre os princípios. Pelo princípio da justiça universal, eu tenho palavras e expressões chaves, tratado ou convenção. Ele tem que colocar isso na prova. Pelo princípio da defesa ou proteção, eu tenho bens jurídicos específicos. Domicílio, pessoa domiciliada no Brasil. Nacionalidade nem se fala. Falta um princípio para a gente falar, que é o princípio da bandeira, pavilhão ou representação. Mas a respeito desse princípio, a gente fala sobre ele no próximo bloco.
Esse bloco aqui, ele é um pouquinho mais pesado, né, que a gente trabalhou. A gente falou aqui sobre as embarcações e aeronaves, a gente falou sobre esses princípios da extraterritorialidade, e até indicado que você dê um pause, dê um pequeno descanso antes de seguir, né? A gente está para fechar já a aplicação da lei penal. Mas assim, o fato de eu colocar o quadro escrito antes de iniciar o vídeo faz você ganhar muito tempo. Porque se eu fosse dando aula e escrevendo, nossa, o curso aqui é até 200 milhões de horas. E meu objetivo não é quantidade, é qualidade. É qualidade. Então, eu estou utilizando aqui uma técnica para que no menor espaço de tempo a gente consiga ver o máximo de conteúdo que cai em prova, focado. E às vezes você está acostumado a estudar um assunto por 2 horas. Aí tu vai ver aqui comigo por 40 minutos, tu vai se sentir bem mais cansado. Mas é porque eu estou passando muito mais conteúdo para ti. Inclusive para privilegiar várias pessoas que têm um tempo curto. Muitos dos meus alunos, família, trabalho, faculdade, vários afazeres. E aqui eu não estou preocupado em chegar contigo e fazer um curso com milhares de horas. Não. É que você consiga aproveitar o tempo que você tem. Essa aqui é a meta. Então, se você tiver alguma dificuldade nesse bloco, que eu sei que ele é um pouquinho mais pesado, pode assistir o vídeo de novo, mas eu prefiro que você copie à mão e vai ler o PDF. Que eu coloquei lá um materialzinho em PDF, foi feito com muito carinho. E acima de tudo,